Olá, clima de mistério no ar. Onde Jesus esteve, com quem esteve e o que fez no intervalo entre a sua crucificação e a sua ressurreição. Durante os 3 dias em que se encontrou morto num sepulcro, aguardando a sua ressurreição na manhã de domingo, o que Jesus fez, com quem esteve e onde esteve. Muitos respondem essa pergunta usando o texto de 1 de Pedro 3,19 que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Para muitos, com base nesse texto, assim que morreu, Jesus ele foi para o abismo, o sistema carcerário divino, segundo essa visão. E lá ele proclamou sua vitória sobre a morte aos anjos maus, aos demônios, identificados no texto como espíritos em prisão. Segundo essa interpretação, os espíritos em prisão são os anjos, que em virtude de terem espalhado o mal no passado, inclusive possuindo as mulheres sexualmente, Gênesis 6 diz isso segundo essa visão, eles foram então aprisionados por Deus para aguardarem o julgamento no futuro. Mas será que essa é a melhor explicação para esse texto? Eu penso que não. Para isso nós temos que olhar para o contexto. Eu vou ler para vocês 1 de Pedro 3, 19 e 20, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. A partir da própria leitura do texto, fica claro que os espíritos em prisão eram as pessoas comuns, que contemporâneas de Noé, que rejeitaram a sua mensagem enquanto ele construía a arca que Deus havia mandado ele construir. E que agora, nos tempos de Pedro, milênios depois, estavam aprisionadas em perdição eterna. Segunda de Pedro 2,5 diz 2 coisas. Primeiro, que as pessoas nos tempos de Noé eram pessoas ímpias, realmente más, ruins, desconectadas de Deus. E diz ainda a segunda coisa, que Noé era um pregador da justiça, ou seja, que Noé constantemente, enquanto ele preparava a arca, ele pregava uma mensagem àquelas pessoas para que elas se arrependessem, para que elas abandonassem a sua impiedade e se voltassem para o propósito de Deus. Quando 1 de Pedro 3,19 diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, significa que Jesus, em seu estado pré-encarnação, ou seja, antes dele ter vindo em carne, ele nada fez diferente do que ele faz hoje. Ele usou Noé, pregador da justiça, para levar uma mensagem de salvação àquelas pessoas ruins. Assim como Deus hoje usa, por meio do seu Espírito, pessoas para proclamar, para levar uma mensagem de arrependimento às pessoas más e ímpias, Deus, da mesma forma no passado, por meio do Espírito de Jesus, ele usou Noé, para que também levasse uma mensagem de salvação àquelas pessoas rebeldes, que nada queriam saber acerca de Deus e o seu propósito para elas. Então nós já sabemos que no intervalo entre a morte e a ressurreição, Jesus ele não esteve no inferno, no abismo, proclamando a sua vitória aos demônios. Isso nós já sabemos. Mas a pergunta permanece: onde Jesus esteve? Com quem esteve? E o que fez no intervalo entre a sua entre a sua crucificação e a sua ressurreição? Ele esteve onde disse que estaria, no céu, ao lado do Pai, desfrutando da sua presença enquanto aguardava o tempo da sua ressurreição. Lucas 23:43 diz que Lucas 23:43 é o resumo, é o final do diálogo que Jesus tratou com o ladrão na cruz. E Jesus diz lá o seguinte: eu lhe garanto, hoje você estará comigo
no paraíso. Jesus disse para aquele ladrão que assim que ele morresse, ele estaria aguardando esse ladrão no paraíso para celebrarem a vida. Lucas 23:46, no mesmo contexto, as últimas palavras de Jesus foram: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. No intervalo entre a morte e sua ressurreição, Jesus não foi para o inferno proclamar a sua vitória sobre a morte aos demônios. Seria uma forma pobre de comemoração. Mas Jesus foi para o céu celebrar sua vitória sobre a morte na companhia do Pai, ao lado do Pai e dos seus santos anjos. Qual a lição disso tudo? Em todas as gerações existem pessoas vivendo aprisionadas em seus pecados e suas culpas, que se morrerem hoje no estado em que estão, elas irão se transformar em espíritos em prisão, separadas eternamente de um Deus Santo. Segunda lição: Deus continua paciente, tanto aguardando que esses rebeldes eles se arrependam de seus pecados e não se transformem em espíritos em prisão, separados dele eternamente, quanto também ele continua por meio do seu Espírito, usando os seus Noés da atualidade, os seus pregadores da justiça, para que continuem levar uma mensagem de esperança e de arrependimento às pessoas que hoje não querem saber nada desse Deus. Por isso que hoje, quando alguém rejeita uma mensagem de um servo de Deus, ele na verdade está rejeitando a pessoa que proclama por trás dele, que é o Espírito de Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você entendeu e gostou dessa dúvida, desse tira-dúvida, eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, entre lá na nossa página no YouTube, Minutos de Conexão, se inscreva lá e compartilhe, e nos siga também lá no Facebook da Igreja Batista no Parque Savoy. Até o próximo Tira Dúvidas.